Item 85 do material didático, a grande perseguição em Portugal. Esse Papa agora que assentou-se no trono, o homem ele era terrível, né? Então eu digo, em 1536, o Papa Paulo III e o rei Dom João III aprovaram um maior investimento na Inquisição para perseguir anabatistas e judeus, incluindo o Brasil. Lembre-se que nesse período o Brasil já existia. E eles estão aumentando a Inquisição no Brasil. Eu comento. A diferença entre os judeus e os anabatistas nessa perseguição é que os judeus eram homens mais ricos da Europa e financiavam muitas viagens que tiravam judeus da Europa para colônias portuguesas. Vocês sabem que o próprio fugiu agora o nome, Cristóvão Colombo, ele era judeu. E principalmente na terceira viagem dele, ele estava tirando judeus da Europa que estavam sendo perseguidos pelos católicos, né? O comentário. Então, os judeus tinham condições financeiras. Já os anabatistas eram extremamente pobres. Enquanto em outros países da Europa o protestantismo se desenvolvia, enfraquecendo o catolicismo, em Portugal o domínio católico era absoluto. Irmãos, se vocês pesquisarem a história da Península Ibérica, Espanha e Portugal, praticamente não houve reforma protestante lá. Eles eram um catolicismo radical e muito forte. Por quê? Eles foram oprimidos por cerca de 700 anos pelos muçulmanos. Lembrando, os muçulmanos dominaram a Península Ibérica até 1492. Então foram cerca de 700 anos de domínio e nisso os católicos se firmaram na fé de uma maneira, na fé herética, que até hoje as igrejas evangélicas têm dificuldade de se desenvolver lá em Portugal e na Espanha. Então, eu comento, os documentos da Inquisição Portuguesa estão expostos na internet. Você pode entrar e ler, irmãos, esses documentos de matança. Tá bom? Eu comento, segundo esses documentos, entre 1543 e 1684, a Inquisição Portuguesa condenou 19.247 pessoas, das quais 1.379 foram queimadas. Isso aí os documentos que sobreviveram, que eu sempre falo para vocês, que eles davam ordem mesmo para destruir os documentos. Eu comento. Esse é o número oficial de mortos nessa perseguição. Certamente o número real é muito maior. O período que o islamismo dominou a Península Ibérica, Espanha e Portugal, o anabatismo se desenvolveu naturalmente, pois os islâmicos, diferentemente dos católicos e protestantes, eram tolerantes com o anabatismo. Isso é confirmado através do testemunho do rei Afonso II de Aragão, que viveu entre 1162 e 1196, que em 1194, seguindo a orientação, entre aspas, do Santo Padre, ou seja, do Papa, né, emitiu decreto contra os anabatistas em seu território, que pegava parte da Península Ibérica, tá bom? O texto foi extraído do livro Espelho dos Mártires, publicado em 1660. Ele diz: e o Fonsos, pela graça de Deus, rei de Aragão, a todos os arcebispos, bispos e outros prelados da igreja do nosso reino. Visto que tem agradado a Deus nos colocar sobre o seu povo para governar e zelar por sua segurança, felicidade e proteção, temos achado por bem ordenar que os hereges em todo lugar sejam rejeitados, condenados e perseguidos, isto é, os valdenses e os homens pobres de Lyon, dos quais existem tantos que é impossível contá-los. Isso 300 anos antes. Nesse período, esses católicos eles eram dominados pelos muçulmanos. Eles viviam dentro da cidade e tinham que pagar tributo aos muçulmanos. E eles sabiam de muitos anabatistas que viviam e lançou esse decreto para perseguir os anabatistas, para mostrar que os anabatistas
não surgiram também na Reforma Protestante. Se você for fazer um curso de história da igreja com católico e protestante, eles vão dizer que os anabatistas estão nascendo agora, como protestantes. É inacreditável. Convencer a Assembleia de Deus disso. A Assembleia de Deus está enganada, né? A CPAD publica rotineiramente falas dizendo que nós somos protestantes e que os calvinistas são nossos irmãos. Eles não sabem o que dizem. É inacreditável. Mas eles botaram padre protestante para dar aula lá na FAECAD, né? A geração de assembleiano que estudou lá na FAECAD está perdida. É uma geração perdida. Para curar essas pessoas não vai ser fácil. O comentário prossegue. Passaram-se 298 anos e em 1492 o rei de Aragão uniu outros reinos católicos e expulsaram os muçulmanos, né? Uniram-se a outros reinos católicos e expulsaram os muçulmanos, depois de 781 anos de domínio. Passaram-se mais 44 anos da Reconquista, tá bom? E em 1536, os católicos fortaleceram a Inquisição para matar mais anabatistas, agora incluindo os judeus na sua lista. Os anabatistas que viviam em paz nos territórios dominados pelos muçulmanos começaram a sofrer perseguição dos católicos. Eu coloquei aí para vocês um mapa, a região de Aragão, onde esse rei dominava, então, os reinos de Aragão, Castela, Leão, Condado Portucalense, Navarra e o Condado da Catalunha, eles se juntaram para expulsar os muçulmanos. Então, esse mapa que eu mostrei para vocês era 1085. Aquelas regiões acima, Aragão, Castelo, todos eles foram vencidos, mas dentro da cidade, fala, para nós não continuarmos a guerra, vocês vão ter que nos pagar tributo. Eles pagavam tributo. Agora eles começaram a se unir para vencer os muçulmanos. E quem foi que emprestou dinheiro a eles em 1492? Foram os judeus. Mas aí eles decretaram os judeus, com a ajuda do Papa, como assassinos de Cristo, expulsaram eles dessa região e a dívida desapareceu, né? Virou pó.